fazia alguns dias que eventualmente não tínhamos nenhuma surpresa. Eu e meus amigos, na maioria das noites, fazíamos nossas rondas matinais, na mesma região que atendemos aquela ocorrência, onde acreditávamos que quem teria invadido a casa era algum assaltante. Sempre que passávamos por aquela rua em que vimos aquele ser saltar por cima da viatura, eu sentia como se fosse calafrios na minha espinha. Até então, foi apenas uma aparição que eu e meus amigos presenciamos aquela noite. Depois disso, não tivemos mais nenhuma ocorrência naquela região. Certa noite, quando eu estava entrando no meu horário, fui designado a ficar no batalhão, pois um companheiro aquela noite não iria trabalhar. Quando foi próximo às 9 da noite, minha equipe de patrulha saiu para fazer o patrulhamento pela região, como sempre de costume fazíamos. Eu fiquei no batalhão sozinho, recebendo as chamadas e reportando os locais que deveriam ser averiguados. Nosso batalhão ficava em uma pequena praça, que quase sempre estava sem nenhum movimento. E essa noite não foi diferente. Além de não se ver ninguém andando pelas ruas, uma fina garoa caía e também deixava o clima mais frio. Foi então que, por volta das 11 da noite, comecei a ouvir o som de alguma coisa que parecia rosnar e arranhar as paredes de trás do batalhão. Eu fiquei quieto por alguns minutos e cheguei a pensar que poderia ser algum de meus amigos, querendo me pregar uma peça. Mas então, escutei o momento em que o que estava atrás do batalhão passou a andar pelo telhado. Era possível ouvir telhas se quebrando. E o que estava sobre o telhado não passou para dentro, devido toda a parte de cima ser de laje. Foi então que caminhei bem devagar até a porta. Dei 2 ou 3 passos para fora e no momento em que olhei para cima, me deparei com aquele cão do inferno novamente. Aquele ser me olhava firme nos olhos, também deixava seus dentes à mostra e de sua boca escorria uma baba grossa. Para não me comprometer e acabar sendo atacado, bem devagar coloquei a mão em minha arma e antes mesmo de levantá-la, aquele ser pulou para os fundos do batalhão e sumiu por entre algumas árvores. Então, quando eu estava retornando dos fundos, uma viatura chegou e quando meus companheiros me viram, perguntaram se eu estava bem. Também notei que eles pareciam estar preocupados. Foi então que, tão logo entramos no batalhão, eles começaram a me falar que em um momento em que faziam uma patrulha, 2 coisas estranhas aconteceram. A primeira é que viram um homem se despindo, próximo ao local onde a criatura apareceu para nós, no dia em que recebemos a chamada para atender à ocorrência. Tão logo paramos a viatura, descimos e fomos na direção daquele homem para abordá-lo. Foi então que escutamos que fomos chamados. E quando olhamos para trás, vimos novamente aquela senhora que nos entregou os projéteis de prata. Ela nos alertou e pediu para que voltássemos até o batalhão. Também falou que a fera, a partir daquela noite, deixaria de ser a caça e passaria a ser o caçador. Eu acredito que estava em perigo aquela noite. Se não fosse a viatura chegar a tempo, aquela maldita fera poderia ter acabado comigo. Foi então que abri a gaveta da escrivaninha que eu usava e lá estava aquele pequeno saco com as balas de prata. Então dividi as balas entre eu e meus amigos. E daquela noite em diante, passaríamos a ter muito cuidado com a noite. Também passamos o restante daquela semana trabalhando apreensivos. Sabíamos que aquele ser do inferno estava em nosso encalço e poderia estar em qualquer lugar, esperando somente o melhor momento para nos atacar. Mas então, comecei a pensar sobre tudo o que vinha acontecendo, desde a primeira vez em que fomos até a casa, e fiquei um pouco pensativo com uma coisa. Quem era a senhora que vinha nos alertando sobre o lobisomem? E como ela tinha tantas informações sobre a criatura? Depois de conversar com os companheiros e chegar a uma conclusão que deveríamos descobrir quem era aquela velha senhora, decidimos que em uma sexta-feira, tão logo começássemos nossas rondas matinais,
nos deslocaríamos até aquela casa onde tudo começou. Depois de buscarmos informações com o povo que morava ali próximo, descobrimos que a senhora que vinha nos alertando morava na casa onde tudo aconteceu. Naquela casa morava ela e seu filho, mas para o nosso espanto, quando perguntei para o morador que nos ajudava com informações sobre o paradeiro daquela senhora, ele me respondeu que há 5 anos atrás, os moradores que moravam próximo à casa notaram a ausência da senhora e depois de algum tempo também passaram a sentir um forte cheiro de carniça que vinha da casa que a senhora morava. E foi no momento em que abriram a porta que encontraram a senhora morta. Seu corpo estava em estado de decomposição há alguns dias. E quando perguntei sobre o filho da senhora, aquele homem me respondeu que o filho dela deveria ser uma pessoa problemática. Por muitas vezes foi visto saindo à noite, somente de bermuda e também adentrando a mata. O jovem nunca mais foi visto na casa, e nem pela região. Que a única coisa diferente que tinha no local onde a senhora estava morta era uma grande pegada que ficou impregnada no chão. Foi então que eu e meus amigos resolvimos entrar na casa. E quando aquele homem nos mostrou o local onde a senhora foi encontrada morta, ele ergueu um velho tapete e me mostrou a pegada. Por incrível que pareça, era idêntica à mesma pegada que estava na janela. Na noite que estivemos na casa, nosso horário parecia ter voado, pois quando nos dermos por conta, já era passado da meia-noite. Então nos despedimos do morador que nos ajudou, e quando pensamos em retornar para o batalhão, o homem que nos deu as informações olhou para o carro que estávamos e falou: "Senhores, vocês estão com um pneu furado." Algo não estava certo. Pedimos para aquele homem voltar, pois no momento em que eu fui até a viatura, notei que os 4 pneus pareciam ter sido cortados, com o que parecia ser um corte de uma navalha. Do outro lado da rua, também era possível ver que alguém ou alguma coisa estava lá parado e estava nos observando. Foi então que um de meus companheiros empunhou a arma e pediu para quem estivesse ali que saísse da mata naquele momento. Aquele homem que nos ajudou acabou correndo em direção à sua casa. Foi nesse momento que aquela fera saiu da mata e investiu o ataque na direção daquele homem. Aquele ser correu boa parte do caminho sobre 4 patas, e no momento em que iria atacar aquele senhor, se colocou em pé como uma pessoa. Mas antes mesmo de conseguir consumar o ataque, abrimos fogo na direção da fera, que caiu agonizando no chão. Então corrimos até aquele morador para nos certificarmos que ele estava bem. E depois de retornarmos até a criatura, para o nosso enorme espanto, o que vimos caído, com o corpo crivado de balas, já não era mais aquele ser do inferno, e sim um homem que aparentava ter próximo a 40 anos. Mesmo aquele homem estar se engasgando naquele momento em seu próprio sangue, ele conseguiu proferir algumas palavras. Ele nos pediu perdão por tudo que ele fez, inclusive por ter matado a própria mãe, e nos agradeceu por acabar com a sua sina e a sua dor. Até mesmo nos dias de hoje, tudo isso que aconteceu comigo e meus companheiros de serviço continua em meus pensamentos. Obrigado por contar o que vivenciamos. Cordiais uivos a todos. Boa noite.